Olá, estamos aqui para mais um Série Clube Cliffhangers e o piloto de hoje é sobre The Handmaid's Tale, o conto da Aya, do canal Hulu de vídeo on demand. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Run, run, run! No, please don't take her. No! You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. There's an eye in your house. I'll send you to the colonies. You'll be cleaning up toxic waste and then you'll die. Tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved. We only wanted to make the world better. Better. Better never means better for everyone. I want to keep on living for her. Remember your scripture. Blessed are the meek. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. E a gente vai discutir essa série distópica hoje aqui com o Paulo Mendonça, com o Felipe Amaral e com a Fabi, a nossa eterna Fabi Servato. E aí, quem vai dar a sinopse hoje de O Conto da Aya pra nós é a Fabi. Manda bala, Fabi. Bom, The Handmaid's Tale se passa no universo distópico que começa no ano de 2017, 2018, mais ou menos o ano que a gente está vivendo. Né? Depois que o mundo sofre uma queda na natalidade, né? Não se nasce mais pessoas, as mulheres estão tendo um período infértil, não conseguem mais ter filhos. Né, um grupo totalitarista de extrema-direita religioso, né, decide tomar conta do Senado dos Estados Unidos. Começa com os Estados Unidos, essa rebelião deles, né, que toma conta do país todo e eles prendem todas as mulheres que são boas, né, porque férteis e boas, porque elas são professoras e não são férteis também. Tchau pra você, né? Se você é uma mulher boa e fértil, né, você vai ser designada, né, a um lugar onde você vai passar por um treinamento para ser uma aia, uma incubadora humana para os líderes da nação, onde você poderá ter filhos que representarão o novo mundo que você está vivendo, né, sobre as leis do mundo antigo, né, sobre uma vida feita pelo Antigo Testamento, né, da Bíblia. E a história vai se passar em um foco em várias personagens, mas a personagem principal é a Offred, né, feita pela Elizabeth Moss, né, ela que vai fazer grande parte da narração da série. E você vai ver tudo que está acontecendo, a maioria das coisas, pelos olhos dela, e conhecer esse universo que é aterrorizante, mas às vezes a gente pode perceber com pequenas coisas que estão acontecendo que pode vir a acontecer, o que torna mais aterrorizante ainda a série. Eu concordo, acho que a parte mais assustadora é justamente perceber o quanto essa distopia é próxima, não só da nossa realidade de forma idêntica, né, ao que estaria aí, numa situação com uma possibilidade de construções de governos fundamentalistas, ditatoriais, que determinassem como deve ser a progressão fértil da humanidade, como você poderia se reproduzir, e o que você poderia fazer, o que não poderia, etc. E isso não é uma coisa tão distante ideologicamente assim. Inclusive, eu vi vários comentários de pessoas dizendo que situações análogas a essas já existem no nosso planeta, em outros países bastante distantes, onde ditaduras fundamentalistas determinam como é que essas coisas devem proceder. E, ao mesmo tempo, né, tem muito de como a gente lida com outras espécies de animais, né? Porque a forma como as aias são tratadas aqui, especialmente o que a gente vai ver, é do ponto de vista de uma aia, né? A personagem principal, a Offred,
E justamente o que acontece com ela é muito parecido com o que aconteceria, por exemplo, com cadelas para reprodução, ou com outros animais, vacas, enfim, produção de animais, né? É um negócio, elas são reprodutoras, né? É isso que se constrói na narrativa. Mas o que vocês pensam para a gente começar a discussão aqui de mais relevante? Acho que vale pontuar que é baseado num livro, né? Sim. Que foi escrito nos anos 80, que teve um filme também já nos anos 90. E quando você vai ver um pouco sobre a autora do livro, uma das coisas que ela fala é que quando ela resolveu criar esse futuro distópico, ela não quis inventar nada que já não tenha acontecido. Então, vários fatos que vão acontecendo na série, ou que leva a essa situação distópica e totalitarista da série, é baseado em coisas que já aconteceram. Então, questões religiosas, questões de controle, de totalitarismo. Então, mesmo ela criando um futuro distópico, ele é totalmente baseado em coisas que já existiram. Não tem uma tecnologia nova que eles inventam, não tem um modelo de governo novo. Então já aconteceu no passado e até já aconteceu nas histórias da Bíblia também, né? Então, eles se baseiam no Antigo Testamento para dar justificativa para a questão do estupro na série. Porque o que eles fazem com as mulheres que são raptadas e forçadas a viver aquela vida é um estupro, né? E eles justificam esse estupro como, não, é uma cerimônia de fertilidade, que ela está fértil e a minha esposa precisa ter filhos, então ela vai ter filhos através da minha aia, né? É como se ela fosse, sei lá, um útero externo, né? Como se ela fosse um útero externo, exatamente. Como se fosse uma incubadora, né? Uma fertilização in vitro, né? Num corpo humano. É terrível. Eu achei a série bem crua nesse ponto, assim. Ela mostra... a cena é bem pesada, né? Do caso da cerimônia. Da mulher sendo simplesmente utilizada ali, e quase em várias questões que a gente entra do estupro, que a gente discute hoje em dia, de ela não diz não, mas ela não é porque ela não diz não ali que ela tá fazendo aquilo porque ela quer. Então não é assim, ela quis, ela não quis, ela não tá contente com aquilo, grosseiramente, né? Nenhuma aia ali é voluntária. Nenhuma foi voluntária, nenhuma elas falou assim, das famílias delas, você fala, não, perde o olho, perde uma mão, exatamente. Pode perder a vida, né? Sofre uma castração feminina, que é um assunto que ninguém discute e é mostrado na série, né? As pessoas falam que a castração feminina vai castrar o quê? O que tem pra castrar ali? Né? E é mostrado na série descrachado, e é uma das belezas da série, né? Mostrar tudo ali cru, sem filtro, sem romantizar nada. Não vai fazer, ela agora vai se apaixonar pelo homem que está estudando. Não. Não. Até porque você, como espectador, não quer que isso aconteça. Você realmente não quer que isso aconteça. Você quer que as coisas acabem o mais rápido possível. E é muito engraçado, não engraçado, assim, mas é como muito a gente vê na vida real mesmo. O fato, por exemplo, a dona dela, entre aspas, né, a esposa da casa em que ela vive, fumando. E você vê que é um mundo em que se vive regras antigas, em que elas não podem, não são tratadas como mulheres, não podem ler, não podem não sei o quê, mas a outra, que tem dinheiro, que está lá no poder, ela tem a liberdade de fumar. Ela tem um pequeno privilégio que é fumar, por causa que enquanto as aias e as martas, né, que são as empregadas, né, não podem ler, não podem escrever, não podem ver televisão, não podem fazer nada, né? Ela tem esses pequenos privilégios, como ela pode pintar aquarelas, ela pode cultivar algumas plantas, ela pode fumar, né? Ela tem esses pequenos privilégios porque ela é casada com um cara do alto escalão e porque ela é rica. Né? Mas é aquela seleção religiosa que é curiosa, assim. Sim, e que a gente vê hoje, mesmo sendo um universo que não é distópico, né? Exatamente. Acho que o mais aterrorizador da série é você ouvir discursos na série que você fala, opa, mas também estão falando isso hoje aqui, né? Daqui para lá não é um caminho muito longo, que é uma das coisas que a autora fala também, que ela viveu na Alemanha na década de 80, então bem na época que estava dividido com o Muro de Berlim e tal. E ela falou assim, a gente acha que a mudança de um Estado democrático para um totalitário é uma coisa que a gente vai perceber. Ela falou, não, pode ser, é uma coisa que acontece do nada, pode acontecer a qualquer momento. Hoje a gente está vivendo uma democracia
E qualquer coisa pode se desenvolver para amanhã ou semana que vem a gente está no estado totalitário. Então, acho que isso assombra, porque o discurso a gente já está ouvindo. A intenção de algumas pessoas por um totalitarismo também estão sendo expressadas e tem pessoas concordando. Então, acho que o aterrorizador é isso, é ver uma série que é um futuro distópico, que pode não ser distópico e nem um futuro tão longe assim, né? Ele pode ser distópico e próximo, e a gente ir para essa distopia, para esse mundo doente aí, né? Pode ser uma profecia a série, né? Pelo amor de Deus, tô lascado, faz isso comigo. Todos estamos. Todos estamos. Que Deus nos proteja isso não aconteça, né? Mas, enfim, a série ela vai fazer um monte de construções alegóricas em relação ao texto bíblico, né, e transformar isso como em justificativas, né? Então, desde a cerimônia, né, que é a cerimônia da reprodução, da fertilidade, o cara abre essa cerimônia lendo um trecho da Bíblia, né? Porque aquilo é uma situação para que Deus permita que eles possam continuar a espécie, né? Então, tem milhares de justificativas em cima dos textos bíblicos, Velho Testamento e tudo mais, para justificar as abominações que eles estão fazendo ali, porque eles acham que o governo tem que ser dono desse bem que é a fertilidade humana, que ainda resta, né? E, então, administrar do jeito como eles acham adequado, e administrar desse jeito é colocar essas aias para servir a casa das pessoas que são poderosas, para que essas sejam as pessoas que mantenham a humanidade viva e progredindo, né? Assim. E também nessa série tudo acontece muito rápido, né? Assim, a gente não tem muita certeza disso no piloto, e até isso é um spoiler pequeno, mas acontece de forma muito rápida. A gente vê pelos flashbacks ali muito próximos, isso já no piloto mesmo, que aquilo tudo aconteceu, mudou da água para o vinho em uma quantidade de tempo bastante pequena, coisa de 2 ou 3 anos. Tem uma frase muito interessante da personagem principal, da Offred, né? Que eu não consigo falar o nome dela rápido. Né, que ela fala, né, que mudou rápido, mas estava ali. Todo mundo viu. Viu quando eles cortaram os salários das mulheres, viu quando eles proibiram elas de trabalhar, viu quando tiraram os direitos básicos como o aborto e como higiene feminina, viu, estava ali, mas ninguém fez nada. Ninguém fugiu, ninguém protestou. Não, aliás, protestaram, mas não protestaram, tipo, vamos protestar todos os dias e vamos acabar com isso, né? E não fizeram nada, deixaram rolar, por causa que em que mundo isso poderia acontecer, né? No século XXI, em que mundo isso poderia acontecer? O grau do absurdo daquilo que a coisa iria virar parecia garantir que isso não iria acontecer. Seria possível. Tem uma cena muito legal na série, talvez um pouquinho spoiler, que tem uma marcha das mulheres, né? E ela foi gravada antes da marcha das mulheres ser anunciada e ser feita logo após a eleição do presidente Donald Trump, né? Então, tipo, já tá acontecendo coisas assim, coisas que vão acontecer, que acontecem, que estão na mesma realidade, né? Como de novo a gente já disse, é apavorante. Acho que essa característica de ser um futuro próximo na série foi o que me atraiu para assistir. Eu falei, nossa, mais uma série de um futuro distópico, 100 anos, que nunca explica de onde a gente estava e como foi para lá, tipo, Jogos Vorazes, Insurgente. E aí quando eu li na sinopse que falava que era uma coisa recente, assim, eu falei, não, isso é diferente, porque eu quero também conhecer essa passagem, assim, como que vai ser feito isso sem ser uma coisa absurda, né? Nossa, mas saiu do nosso para aquela situação muito rápido, que absurdo. E até que você vê e fala, não tá tão absurdo assim. Não é tão absurdo. Como eu sempre digo, tem aquela frase que fala assim, eles foram atrás dos negros e eu não fiz nada porque eu não era negro. Eles foram atrás das mulheres e não fiz nada porque eu não era mulher. Foram atrás dos gays e não fiz nada porque eu não era gay. Aí agora estão atrás de mim e não tem ninguém para me ajudar. Porque é assim, você vai deixando, as pessoas vão deixando as coisas acontecerem aos poucos porque elas acham que não tem nada a ver com elas aquilo. E no momento do dia pra noite você não pode mais sair do seu país e você tem que viver numa realidade nada positiva para você se você não for rico e apoiar o governo. E apoiar o governo naquela situação. E ter sido uma pessoa que eles consideram correta, porque se você foi professor médico ou artista de alguma coisa e você não é mulher e você não é fértil, você é mandado por colônias de lixo tóxico.
E uma coisa que eles apresentam no filme e no livro, e não mostraram na série, porque a série teve essa inclusão de colocar todas as pessoas negras na série, né? O filme e o livro eles não colocam. É um mundo que só existe pessoas brancas agora. É um mundo racista acima de tudo, com a raça, né? E manda todas as pessoas negras, mulheres negras que são férteis, não querem saber, mandou pra colônia de lixo tóxico. E ainda tem esse agravante nos livros, no livro e no filme. Né? Eu vou migrar um pouco essa discussão pro lado técnico, pra gente não deixar de falar, porque a fotografia dessa série é espetacular. Mas como é uma série que tem um conteúdo muito intenso, muito revoltante, a gente fica muito preso nele, né? Mas então vamos falar um pouquinho sobre a fotografia da série, essa construção, simetria e cada frame é uma pintura, né? Sim. As cores, o jeito que tem a saturação, cria um clima que ele ajuda a contar a história. Você tem também a parte de direção de arte, as cores, a cor das esposas, a cor uma coisa meio uniformizada. Assim. São uniformes. Para as mulheres e para os homens nem tanto, né? São o terno, mas o terno pode ser variado. Das mulheres não, mesmo vestido, mesma cor, mesmo jeito que se amarra. Toda Marta se veste igual, toda Aya se veste igual, toda senhora se veste igual. Sim. E a representação das cores, né? Da esposa, que é um azul, que é a pureza, dela, que é vermelho, que tem a ver com isso do parto, do nascimento, mas não é um vermelho chocante, é um vermelho... de baixa saturação. Né? Sim. É um sóbrio, né? Um vermelho assim discreto, e aí com referências religiosas com as cores também, né? Que você pode ter, sei lá, fazer uma referência a Maria Madalena, ao manto da Virgem. Ou da Virgem. Tem muita simbologia na direção de arte, assim, que eu acho... E é bonito, você fica assim, assistindo, você fica assim... Do jeito que um certo ângulo a luz muda quando ela tá tendo os voice-overs dela, que é uma coisa que tem muito na série, que são os voice-overs, parece que você tá flutuando junto com ela, que ela tá num estado de inércia enquanto ela anda e você tá ali junto com ela, né? Uma coisa que eu vi que eles fizeram muito na série, eu vi pelos make-offs e pelas entrevistas, porque você não consegue notar isso, talvez tanto vendo a série, talvez você precise de alguns episódios pra... Né? Eles colocavam a câmera tão perto do rosto delas, mas tão perto que elas não conseguiam mexer o rosto pra pegar todas as expressões. O close não era o suficiente, né? Eu vou repetir isso cada vez que eu falo essa série. Pode ficar meio louco pra quem já me ouviu falar. Que foi o que a Elizabeth Moss fez na hora da personagem dela. Que a maioria das pessoas, quando tem voice-over, ela só fica pensando em nada, né? E ela decorou todo o texto dela que ela falou no voice-over pra pensar na hora da cena. Para ela ir tendo as reações faciais durante o tempo que levaria para a voz dela, né, gravada depois ser ouvida no voice-over, né? O trabalho de atuação é espetacular, né? Então aí premiações pra gente, né, ver o quanto... Passaram um rodo no Emmy. No Emmy, levaram tudo, né? É um negócio impressionante, assim, e merecido, realmente merecido. Agora tem uma coisa que, só para concluir a respeito da fotografia, que é o seguinte, você vê um mundo lindo, absolutamente belíssimo, limpo, sabe, esteticamente interessantíssimo, e você não consegue, ao mesmo tempo, enxergar, não está visível isso, né? O quanto esse mundo é torpe, é tosco, né? Isso está tudo nas entrelinhas. A aparência é espetacular, e a fotografia fez isso. A fotografia é absolutamente linda e o conteúdo é desesperador, assim. Acho que isso forma e conteúdo estão muito juntas nisso. Sim. Bom, nós falamos aqui sobre The Handmaid's Tale, o conto da Aya, no programa Série Clube Cliffhangers de hoje, que é uma parceria entre os cursos de Cinema e Audiovisual e Rádio TV Internet aqui do Unimap e da produtora Escola Pré-A com a TV Unimap. Muito obrigado e até a próxima.